Oi, oi, príncipes e princesas! Me chamo Milena e a cada segundo sou uma nova pessoa. Sejam muito bem-vindos ao Esfera Visio. Esse lugar foi idealizado para ser um espaço germinador de ideias. Um lugar onde eu trago meu ponto de vista sobre diversos temas e crio tudo que der na telha. Eu espero do fundo do meu coração que vocês se sintam confortáveis aqui e aproveitem esse momento para refletir, criar e se transformar também. Bom, gente, hoje eu vou trazer cerca de 10 conselhos que eu me daria enquanto a gente produz acessórios para minha loja. Uma mesma situação pode gerar resultados diferentes porque agora eu sou uma pessoa diferente. Acredito que esse foi um dos primeiros ensinamentos ou mudanças de percepção que eu tive, porque antes de realmente conseguir sair daquela situação caótica que eu me encontrava, eu já tinha tentado mudar diversas vezes. Tanto que eu tinha o hábito de gravar um vídeo toda vez que eu decidia mudar. E nesses vídeos continham promessas que eu teria novos hábitos, eu colocava metas, criava até punições e recompensas por seguir os combinados. Mas isso nunca adiantava. Cedo ou tarde eu acabava desistindo. Até que aconteceu aquela situação que eu contei no meu relato. E no dia da mudança em questão, eu escrevi no meu diário que era o meu primeiro dia de vida. E a partir disso, mesmo que as situações que eu me encontrasse fossem as mesmas, os resultados eram completamente diferentes. O que me fez refletir sobre o segundo conselho, que é: meus sentimentos são verdadeiros, mas eles não são absolutos. Porque entender que tudo é uma meia-verdade foi muito louco, mas nem todo mundo está preparado para entender essa perspectiva. Para dar um exemplo, sabe quando você gosta tanto de uma coisa que acredita que sua vida vai acabar, ou você sequer consegue se imaginar sem essa pessoa, situação, rotina? Ou quando tu acredita que não tem força para sair de tal situação por causa do quanto ela foi ruim, sabe? Em ambos os casos, os seus sentimentos são completamente verdadeiros. A grande questão é que eles estão correspondendo à pessoa que você é no momento, na perspectiva que você tem sobre si mesmo. Então não é que você não conseguiria encontrar algo melhor ou que essa situação fosse completamente terrível, porque você poderia viver fora dessas perspectivas se você tivesse adotado outra. E mudar a perspectiva seria como mudar a consciência que você tem sobre a realidade. Então a sua identidade se adaptaria a isso. Tanto que eu costumo brincar, né? Eu queria tanto que a vida que eu tinha acabasse, que ela realmente acabou. E eu me tornei uma pessoa diferente. E é daí que sai a intro desse canal, né? Que eu sou uma pessoa nova a cada instante. Entendendo isso, eu me diria que perceber coisas desagradáveis não precisa ser o fim. Porque tá tudo bem mudar de perspectiva. Se eu perceber que algo não era tão agradável quanto antes, ou que algo que eu considerava, sei lá, ruim, agora parece fazer mais sentido para quem eu sou, tá tudo bem. Eu posso ajustar essa nova perspectiva e criar uma nova identidade. Eu acho terrível que as pessoas tenham esse olhar rígido para a vida quando as coisas estão em constantes mudanças e tá tudo bem. O quarto conselho que completaria essa ideia é que tá tudo bem ser hipócrita, porque ser hipócrita também é ser coerente às vezes. Imagina só,
tu era uma pessoa completamente solícita, ao ponto de colocar as suas necessidades abaixo de qualquer necessidade de outras pessoas que poderiam se virar por si só, sabe? E aí tu decide que a partir de hoje você vai deixar com que as pessoas resolvam a própria vida delas enquanto você cuida de si. Poxa, para isso você vai precisar ser coerente com quem você era. E tá tudo bem, porque essa nova versão sua vai ser coerente com os seus novos ideais. E pra ser sincera, eu não sei quantas vezes, quando eu fiz essa primeira mudança brusca, as pessoas simplesmente olhavam para mim e esperavam reações que não eram mais condizentes com quem eu estava sendo. E com coisas assim, mais bestas a mais complexas possíveis, de, por exemplo, duvidarem que eu era capaz de estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo, ou simplesmente afirmarem que eu não gostava de, sei lá, usar saia, tá ligado? Tipo, cara, por que você acha isso? E aí eu ouvia coisas do tipo, nossa, mas tu não era assim. E, gente, eu tinha cerca de 19 anos, sabe? É óbvio que eu ia mudar desde que eu era criança até o começo da minha vida adulta. Porque, poxa, eu era uma criança. Vocês estão entendendo? Que loucura isso? Eu realmente poderia dar muitos exemplos aqui desse tópico, porque, gente, eu ouvi cada coisa. Eu vi que nem de pessoas eu gostava, vê se pode. Mas foi vivenciando isso que eu entendi que ser coerente comigo mesma não era difícil. O complicado era segurar aquela visão de mundo que eu queria que acabasse. Ficar sozinha não era difícil. Difícil era ter que lidar com pessoas que estavam o tempo todo reforçando valores que eu não gostava. E quando eu digo sozinha, não é nem fisicamente se distanciando, sabe? Mas é o ponto de interromper as vozes e as afirmações dessas pessoas dentro de mim, sabe? Tipo assim, esse diálogo não é meu, cara. Eu não vou ficar afirmando uma coisa que eu não sou. Resumidamente, se eu sei quem sou, pouco importa o que as pessoas acham e o pouco importa se eu vou perder a vida que eu não queria ter. Deixa acabar. Se o preço que eu preciso pagar para ter um ótimo namorado é deixar um péssimo namorado, que eu deixe, que simplesmente se acabe, porque quando eu tô sendo incoerente, na verdade a única coisa que existe ali é uma falta de clareza, porque eu tô sendo coerente com alguma coisa. E aí ou vai ser com a visão que eu quero sobre mim, ou com a visão que eu não quero. Então, nesse ponto, a gente tem que ter a responsabilidade de assumir os nossos desejos, sabe? O que nos leva ao sexto conselho, acho, nessa altura do campeonato, que é: até o bom pode ser ruim. Então, tenha clareza para diferenciar isso, porque, gente, tu pode achar estudar, sei lá, comer saudável, dormir bem, deixar pessoas que você acha um porre algo completamente ruim, desagradável, desconfortável. Porque você tá nessa perspectiva de que você tá lutando, sabe? Você tá tentando ser uma coisa. E aí realmente fica completamente desafiador. Por isso não adianta, você vai ter que pensar e ter clareza do que você está afirmando, porque é completamente possível que você goste de uma coisa insalubre, né, para outra pessoa e odeie coisas boas na perspectiva de outras.
Afinal, você nunca vai ser nada além de si mesmo. E quando eu percebi isso, eu me senti até um pouco estúpida, porque tudo que a gente vive só pode corresponder à perspectiva que temos. Ou seja, as associações boas ou ruins, todas essas informações, inclusive que a gente associa ao outro, nunca é realmente sobre eles, e sim sobre quem somos. Tipo, eu fiquei. Realmente eu me taxei por todo esse tempo, sendo que aquilo que o outro enxerga em mim é só parte correspondente de quem ele é. E para além disso, eu fiquei espelhando as minhas qualidades e os meus defeitos nas outras pessoas, sendo que isso corresponde somente à perspectiva que eu tenho. Minha cabeça quase explodiu quando eu entendi isso, porque se o que eu vejo do outro corresponde à minha perspectiva, eu altero a minha perspectiva com a sabedoria que eu citei antes, né? De saber o que é bom ou ruim pra mim de fato, porque não tem como escapar disso. E quando o outro tem uma perspectiva sobre a minha vida que eu não concordo, beleza, isso é sobre você e não sobre mim. Principalmente quando se trata daqueles assuntos que a gente tende a ficar revirando, sabe, no fundo da mente. Tipo, calma, vamos entender que a única coisa que existe é o aqui e o agora. E que não importa quantas vezes eu escolho repetir esse diálogo ou gastar o meu tempo com idealizações para daqui 10 anos. A única coisa que eu tô fazendo é vivendo o momento do presente. E eu não gosto o como as pessoas tendem a olhar para essa frase do viver aqui no agora como se fosse irresponsabilidade. Se você não tiver sabedoria ou clareza, pouco importa o quanto você pensa no futuro, no passado, ou se você entende que a única coisa que existe é aqui ou agora. Porque tu vai dar o jeito de continuar reproduzindo essa sua falta de sabedoria. Não tem nada que te proteja de si mesmo, sabe? Uma pessoa que quer ser ruim, ela não vai esperar aval. Uma pessoa que quer ser boa não vai esperar reconhecimento. Uma pessoa que quer ser imprudente, ela não vai esperar que as estruturas estejam incertas. Ela vai ser imprudente no local mais seguro possível, porque ela é o que é. Nós somos o que somos. Por isso eu repito e afirmo que a mudança nunca acontece de fora, é sempre a mudança de dentro, da perspectiva que você tem sobre si mesmo. Não adianta você tentar mover céus e terras quando a sua única responsabilidade é criar um diálogo coerente consigo mesmo. Por isso, meu outro conselho seria: se olhe na perspectiva de quem já é e não ao contrário disso, porque muitas vezes a gente tenta ser a pessoa produtiva quando a gente sustenta a nossa versão que olha tudo como falta de produtividade, entende? E nossa, falando disso, é por isso que eu simplesmente não suporto aquela história do finja até ser. Porque você tá fingindo pra quem, cara? Primeiramente que todo mundo que tá fora não tem acesso à sua verdade. Então você já exclui isso, porque nunca ninguém vai saber quem você realmente é. Segundo, que tu sabe exatamente o que é. Então não tem como fingir pra si mesmo. Porque, sei lá, tu pode postar as fotos mais lindas do mundo no mesmo dia que a tua vida virou de pernas pro ar. Se você tivesse sentindo o cocô do cavalo do bandido, pouco importa o que eu vou achar da foto. Você sabe que não é isso. Eu acredito que é nesse ponto que as pessoas começam a alucinar sobre o assunto cocriação da realidade, sabe? Porque quando a gente fala que a ação não é necessária para que você consiga aquilo que você quer, a gente não está dizendo que você não vai agir. Só que às vezes a ação não é óbvia.
Um exemplo pessoal sobre isso foi quando eu mudei a perspectiva sobre a questão da ansiedade que eu sentia para fazer as coisas de casa. Porque às vezes a ação inspirada era justamente não arrumar a casa, porque no dia eu tinha outra coisa mais importante para ser coerente, por exemplo, com o meu descanso. E aí eu entendia que pessoas organizadas também descansam quando a casa tá bagunçada, porque a vida não precisa ser rígida. Agora imagina se eu ficasse lá, não, eu vou fingir pra mim mesma que eu sou uma pessoa organizada até que eu seja. Poxa, gente, pra mim isso não estaria nem perto de um diálogo respeitoso com o meu próprio ser. Então, descarto, completamente descarto. Mas que sei lá quem, fulano, ciclano, beltrano, já disseram que essa é a única forma de conseguir, que tem que, sei lá, fazer mantra, escrever palavras trocentas vezes todos os dias no mesmo horário, pipipi, popopó, popopô. Próximo conselho da Mimi: seja a exceção, se permita ser a exceção, porque você pode, tu não sabe quais crenças, quais experiências que levaram a pessoa a crer no que ela crê, seja isso espiritual ou não, sabe? E então, tenta descobrir a tua própria vida, a tua própria maneira, porque assim, tá todo mundo vivendo pela primeira vez. Eu não sei se tu se ligou disso. Se olhando como uma exceção, monta aí. Relembra dos conselhos que eu dei nesse vídeo. Monta uma nova perspectiva sobre você. Quem tu é a partir de agora, sabe? E diga que você. Nem diga no sentido de falar em voz alta. Tu pode, enfim, você pode fazer o que você quiser. Mas perceba que você pode sim. Assuma esse lugar de que você é capaz. Sabe que tu será a exceção. Mas Mimi, eu não sei nem o que eu faria de tão confusa que eu tô. Pois calma, meu bem. A gente vai ter um espaço aqui dedicado tudinho pra ter o quê? Clareza, que é a única coisa que você precisa nessa vida. E como plano de fundo, nós iremos usar a carta da Roda da Cura, que faz parte do meu deck de oráculos que fala sobre a descoberta do ser através dos ensinamentos dos indígenas norte-americanos. Para vocês entenderem como vai ser a abordagem dessa perspectiva, eu vou ler o texto dela, ok? A roda da cura prevê um tempo de novos ciclos ou então de movimento. Você está sendo solicitado a perceber em que estágio do ciclo está passando nesse momento. Será o início, a fase da criação, o tempo de crescer, o desenvolvimento ou o fim de um ciclo? A percepção clara e objetiva do seu momento atual o ajudará a esclarecer tudo aquilo que você precisa fazer de agora em diante. Qualquer tipo de recuo, hesitação ou paralisação passam a pertencer ao passado. Através dessa carta, você está sendo levado a se dar conta de que a estagnação acabou e de que novos inícios criam raízes no presente. Não se deixe conduzir pelos seus velhos padrões. Observe qual é a direção da roda da cura que o auxiliará em seu avanço e aplique logo essa lição à sua vida. Suas escolhas de agora são as seguintes: a iluminação e o esclarecimento, leste; fé e humildade, sul; introspecção e objetivos, oeste; ou sabedoria e gratidão, norte. É hora de decidir por você mesmo que tipo de movimento o ajudará a manter sua roda girando. Qualquer que seja o caso, a carta da roda da cura serve-lhe para lhe assegurar que a vida continua. A qualidade desse novo ciclo depende de você, de suas próprias ações e das atitudes que você passará a tomar de agora em diante, tendo em vista o seu crescimento pessoal. Tendo isso em vista, eu gostaria de dizer que a partir deste vídeo de hoje, nós estaremos falando de temas pertinentes com o lado leste, que é iluminação e o esclarecimento. Por quê, pessoal?
Eu acredito que isso seja literalmente a única coisa que a gente precisa manter em mente a vida inteira. Porque a vida é constante mudança. E se você não tem clareza sobre quem é, qualquer mudança é capaz de te jogar no escuro e te fazer sentir como se o chão não tivesse mais ali, sabe? Tirando a quantidade de conceitos que você pode acabar usando para se estagnar, que sequer fazem sentido, mas como você tá ali na adrenalina de tentar procurar uma solução, tu acaba pegando isso para si porque quem tá falando tem certeza de que pra ela aquilo é real. E aí tu é convencido pela fé do outro, sabe? Justamente por não ter clareza de qual é a sua. Um exemplo disso é a quantidade de preconceito religioso que existe dentro da própria comunidade da criação da realidade. E são coisas muito sutis, como a descrença na astrologia, mas quando o assunto é horas iguais, a pessoa tá lá mandando todos os dias no grupo. Ou falam que o tarô é uma ferramenta que não faz sentido, porque se você tem dúvida, você vai continuar com dúvida, né? Mas essa mesma pessoa, a cada situação, tá lá num chat de uma live sobre consciência da realidade ou de um mentor, perguntando como ela tem que olhar para uma situação da vida, porque ela não sabe o que fazer. Então, qual é a diferença de fato? Porque se fosse só a dúvida, poxa, já proíbe as lives também, porque se tá com dúvida, você vai continuar com dúvida. Isso é muito sutil, meus amores, mas eu vou falar sobre essa questão em outros vídeos. O ponto é que não faz sentido nenhum o conhecimento que diz que tudo só é real, porque você acredita ser usado para descredibilizar outras fés quando tem mentor que faz mentoria com outras pessoas e toda vez que aparece alguém com uma questão diferente na mentoria dele, ele vai perguntar para um terceiro mentor, sabe? Ou seja, por favor, né? Ah, mas quando a pessoa vai no tarô, ela tá desesperada. Como se em mentorias ou em lives sobre cocriação da realidade a situação não fosse a mesma. E é. Então, meu objetivo é esse: desmistificar essas máscaras que as pessoas criam à toa. E mais do que isso, trazer para vocês a perspectiva de que dá para pensar por si só e que tá tudo bem ser a exceção num meio onde tá todo mundo apontando pro outro lado da moeda, sabe? Inclusive, pessoal, na descrição eu sempre deixo algum vídeo que eu gosto da perspectiva, por mais que não tenha embasamento nesse conteúdo da criação da realidade. Porque se tem uma coisa que eu defendo é que dá pra ouvir de outras perspectivas sem perder a fé. Inclusive, pela bio vocês conseguem agendar uma leitura de oráculo comigo. E por enquanto é isso, pessoal. Beijão pra todos vocês. Tenham uma ótima vida. E até logo, tá? O resultado dessas pulseirinhas eu vou colocar lá no meu Instagram, porque eu ainda tenho que tirar a foto, tá bom, gente? Enfim, beijão e obrigada pela presença, como sempre. Tchau, tchau. Até a próxima.